chama José Buqueberge Lima Cavalcante. Pois é, papai é da terra de Graciliano Ramos, que é Branguru, no estado de Alagoas. É uma família muito pobre, né? E eles viviam de roça. Aí aqui e acolá papai fazia alguma coisa a mais. Aí chegou um certo tempo que ele foi chamado para ser telegrafista, aqueles que batem. E ali ele se criou, ele se achou ali, lá ficou. E foi fazendo amizade, foi fazendo amizade. Alguém viu e gostou e chamou para ele ser gerente de loja de tecido. Isso já em Maceió. Aí foi quando ele saiu de Quebrangulo e foi para Maceió. Aí o gerente gostou muito dele, aí já mandou ele gerenciar outras lojas em Aracaju, Sergipe. Gostaram muito dele, né? Aí chegou um tempo que ele mesmo se sentiu que ele poderia também ter as lojas dele. Aí ele começou a ter as lojas dele de tecido. Mas até chegar a essa loja de tecido, ele penou muito. Pois é, o papai, ao mesmo tempo que ele trabalhava nas lojas dele de tecido, chegou um padre lá também, alagoano, Frei Antenor, e conheceu o papai através de outro amigo, aí ele precisava de um motorista. O papai foi dirigir para ele não por dinheiro, e sim porque o papai sempre foi da igreja católica. E esse padre gostou muito do papai, o papai saiu do serviço da loja dele e ia dirigir para esse padre. Com o tempo, o padre foi transferido para Ananindeua, foi assumir a igreja Divino Espírito Santo, Ananindeua. Aí o Frei Antenor ligava para lá e dizia: Ranulfo, esse tempo ainda não tinha o codinome Vital. O codinome Vital foi aqui já. Ranulfo, vem para cá, aqui é bom, não sei o quê, isso, aquilo, outro. O pai disse: não, meus filhos estão estudando, minha vida é aqui, nunca saí de Alagoas, só para Sergipe, né? Uma época em Sergipe. Né? Aí ficou nesse vai, não vai, vai, vem. Papai veio conhecer o Pará em 86. Em 86 ele veio conhecer o Pará através do Frei Antenor, que convidou ele. Aí veio, nessa época, o Dom Alberto Gaudêncio Ramos, era o bispo do Pará, né? Ele era o bispo, aí viu o papai, e eu acho que o Dom Alberto Gaudêncio, sentindo o papai uma pessoa dedicada para a igreja. Ele perguntou: Ranulfo, você não quer ser diácono? Aí o papai disse que não ele não tinha o objetivo de ficar no Pará. Ele veio mesmo só conhecer o Pará e voltar. Aí de tanto o Dom Alberto Ramos persistir nessa pergunta, né? Aí o papai disse: então tá, bora tentar. O papai fez o curso de diácono, foi promovido e assumiu uma das igrejas lá na Cidade Nova. E aí chegou uma fase que o Dom Alberto Gaudêncio viu que o papai tinha o jeito mesmo para ser aquilo mesmo. Ele nasceu para aquilo. Terminou o papai vendendo as lojas dele lá em Alagoas e trouxe a família. Até então, ele trouxe a gente só para passeio. Isso eu já estou falando em 88. Quando ele se formou a diácono, ele poderia escolher um nome. Escolheu Vital. Ele escolheu esse nome, Vital. Aí foi batizado como Vital na igreja católica. Pelo nome Vital? Dom Vital. Existe alguém na igreja católica que se chama Dom Vital. Eu não sei se ele é um santo, não sei. Sei que é Dom Vital o nome disso. Aí o papai escolheu esse nome de batismo lá no curso de diácono como Vital. Aí ficou Frei Vital. Aí o Dom Alberto Ramos disse: Vital, tem 2 cidades que estão sem padre, sem ninguém. Uma chama-se São João de Pirabas e outra se chama Quatipuru. Aí o papai não conhecia quase nada aqui do interior do Pará. Aí o papai, primeiro que ele veio foi Quatipuru. Quando ele botou os pés em Quatipuru, isso em 89, foi amor à primeira vista. Pois é, o papai sempre foi comunicativo. Mesmo tempo que ele estava celebrando, né, ele estava brincando com as pessoas e aquilo animava as pessoas. Né? Ele não seria aquela missa chata, assim, que as pessoas... Tem gente que sente, né? Que a pessoa só faz falar. E ele não já levava o pessoal para cima. Ele já fazia procissão, muita procissão, ele gostava disso, sempre estava movimentando, sempre estava alegrando as pessoas. Ele sempre foi assim, sempre alto astral. E aquilo cativou as pessoas de Quatipuru. E as pessoas já começaram a gostar disso. Veio o homem certinho para cá. Ele conseguiu trazer as pessoas de volta para a igreja. As pessoas estavam muito afastadas da igreja, porque Quatipuru era uma vila, como você mesmo disse, estava no tempo atrasado, infelizmente. E as pessoas se afastaram porque não tinha ninguém, né? Tinha alguém que ia lá falar 2, 3 palavras, mas não era... A paróquia era Primavera, né? Pertencia à Primavera. E aqui e acolá que vinha um padre. E quando ele assumiu de vez, não. Ele trouxe o pessoal de volta, aí pronto, foi uma paixão daquela mesmo. Eu sempre morei em Ananindeua, né? Me formei policial lá em Ananindeua, o papai que veio para cá com a Patrícia e o Giovanni. Eram os 3. Bem, ele era muito comunicativo, muito alegre, ele gostava muito de trabalhar na paróquia, que marcou demais. Ele colocou uma boca de ferro lá, né, tinha um pé de frutapão, e aí ele colocou lá uma boca de ferro e ele fazia, dia de manhã ele acordava, né, era bom dia Quatipuru, ele acordava as pessoas, às 6 horas da manhã ele já colocava para tocar, e aí ele dava bom dia aos pescadores, aos trabalhadores, ao pai de família, à mãe de família,
aos jovens, às crianças que estavam acordando para ir para a escola. Tinha a Tarde Alegre, onde ele colocava músicas alegres, aí pessoas mandavam bilhete para oferecer uma música. Tinha também, ele dava avisos, nota de falecimentos também, as pessoas já iam para suas casas, na frente das suas casas, já para escutar, né, para saber quem faleceu, porque era um meio de comunicação, né? Hoje em dia a gente tem a internet, o celular, mas naquela época não. Então as pessoas iam para as portas das suas casas para ouvir os anúncios, ouvir as músicas também que relembravam o passado. Então ficou muito marcado na minha memória. Ao lado religioso dele, ele atendia aos necessitados também, ele prestava serviço, né, à comunidade. Então eu ainda não conhecia Quatipuru em si, vim conhecer Quatipuru em 91. Realmente quando cheguei aqui, a passeio, né, era carente de tudo. Só que dava para perceber que Quatipuru tem condições de ser um município. Tinha condições sim de se separar de Primavera e começar a caminhar com as próprias pernas, né? E naquilo dali surgiu uma ideia, porque tem um plebiscito, né? Tem um tempo para o plebiscito. Sim. Então o pessoal se movimentar, o pessoal de Quatipuru, Boa Vista e companhia, de libertar. Bora fazer nosso município, bora... Foi em 94, não foi? Foi em 94, no governo do Carlos Santos, 94, começou ele. Mas para isso o movimento foi muito grande. Eu acho que todo quatipurense queria sim essa liberdade, queria crescer, queria ter pessoas daqui mesmo, dentro daqui. Porque, por exemplo, Boa Vista, até chegar algo de Primavera para Boa Vista, já era o último caso. Então, as pessoas sentiam muito essa falta dos políticos atuando no município. E eu acho que foi a hora certa, foi no momento certo. Tudo tem um desígnio de Deus, né? Vai para lá Vital como diácono, vai para lá Vital que lá vai abrir as portas para ti, para outro rumo, que talvez ele nem imaginasse que chegasse para ele. Foi quando o Quatipuru se libertou, em 94, de Primavera, pelo plebiscito, né? E ganhou a liberdade para ser município. Muita liderança do município de Quatipuru e mais as pessoas, tanto evangélicas, como os católicos. Né? Já tinha nele uma referência? Já tinha nele uma referência, viu uma boa pessoa, que ele é comunicativo, era brincalhão, era amigo de todos. Às vezes tirava dele para dar às pessoas, o pouco que ele tinha, mas dava às pessoas, sempre foi daquele de ajudar. Ele gostava disso. Gostava de fazer muita amizade, sempre foi fazer amizade. Você podia bater na face dele e dava outro, porque ele sempre foi assim. Não é porque você é meu pai não, nem é porque faleceu. Mas eu conheci ele assim, desse jeito. E a liderança e as pessoas como também diziam para ele, bora entrar na política, bora ir. E ele disse que não, que a vida dele é a vida da igreja. E tantas pessoas persistiram nesse chamamento, ele foi pedir ordem ao Dom, que já era o Dom Zico, O Dom já tinha falecido. Aí o Dom Zico disse que não permitia, não autorizava ele a fazer isso, porque ele queria ele na igreja. Aí ele voltou e falou para as pessoas, né, que o líder dele maior, que era o Dom Zico, disse que não, então ele ia seguir o líder maior. As pessoas foram até o Dom Zico, as pessoas de Quatipuru, as grandes lideranças, e disseram o porquê. Né? Aí o Dom Zico mandou chamar o papai e disse para ele, Vital, se está escrito nas estrelas que tem que ser você, então vá lá. Se não chegar, volta que eu estou de braços abertos. Aí foi quando ele autorizou o papai concorrer, entrar no mundo político e concorrer. Né? Ele me dizia o seguinte, ele não era um político, ele era um cidadão na política. Ele olhava para o espelho e via um cidadão na política. Ele via a necessidade do povo. Tanto é que em Quatipuru não tínhamos prefeitura, que afinal de contas tinha acabado de ser município, né? Não tínhamos ponto de referência para fazer uma prefeitura, um hospital, tudo necessitava. Ou seja, tudo tinha que ser começado do zero. Sim. Eu me lembro que onde hoje é o Correio, os Correios, ali foi a primeira prefeitura. Mas as pessoas olham para a prefeitura e lembram do Vital. Mas não é só a prefeitura. Eu fico até triste quando as pessoas só olham para a prefeitura. Sim. Não. O que o papai fez de casa para as pessoas, sem ninguém saber, caladinho, de coração, ele ia lá e olhava a situação e mandava fazer a casa. Cesta básica, então, naquele tempo nem vinha ainda. Nós não pegamos esse tempo de hoje, que chega a ser cesta básica, né? Não, era tudo de coração. Ele tirava de onde não tinha, fazia esforço para ajudar as pessoas. Para mim, esse serviço social dele como cidadão e não político foi o perfeito. Esse aí sim, para mim foi o perfeito. A maior obra que as pessoas falam, as pessoas residentes no município, não é a prefeitura. Para eles é aquele aterro do macaco ao cumaru. Porque hoje eu passando por lá eu observo mesmo, porque para fazer aquilo dali, ou a pessoa tem força de vontade e fé em Deus ou não faz não, porque é grande demais. Imagina aquela época, sem recurso nenhum, pouca coisa, né? E ele conseguiu fazer aquela travessia todinha, aterrar tudo aquilo dali. Olha, o homem foi grande, viu? Ele sempre gostou de fazer esse serviço.
É como uma dona de casa que gosta de caprichar, né? Sempre foi caprichoso. Tanto é que ele fez terminais de 4x8 de Boa Vista com carinho. Eu olhava assim, imaginava assim, eu vou fazer terminal aqui e lá. Essas pessoas diziam, para quê uma prefeitura desse tamanho, um município desse tamanho que está começando agora? Aí eu olhava assim e ficava triste com esse questionamento. Para que uma prefeitura desse tamanho? Para que 2 terminais? Mas ele fazia questão de fazer com capricho e deixava com capricho. Não era para ele, era para a população, que está até hoje, perpetua até hoje, graças a Deus, né? Outras obras dele, ali na passagem, aquela praça, obra do Vital. Lá onde é o terminal era uma igreja ali. Não sei se você pegou essa época. Era uma igreja ali. Como ele fez o terminal, então teria que fazer outra igreja. Né? Aí, essa igreja, que é a matriz aqui de Boa Vista, começou a obra dele. Depois a política, né? Ele adoeceu 1 ano antes dele entregar o cargo. Ele foi assaltado lá na residência que ele morava, né? E os meliantes bateram muito nele, que estourou o fígado dele nessa época. Ele Ainda como prefeito? Ainda como prefeito. Estourou o fígado dele e ele passou momentos difíceis, mas muito difíceis mesmo, com essas dores, né? O vice dele na época era quem? Benedito Ramos, daqui de Boa Vista. Ainda hoje está aqui com a gente, meu compadre. Então já estava próximo dele passar o comando para o novo prefeito, que foi o Guilherme, que ganhou. E quando ele passou, aquela surra que ele levou lá atrás, ficou com sequelas. A partir dali ele só fez piorar. Em vez de ele ter o tempo dele de descanso e curtir um pouco, de novo a vida social, né? Não, ele vivia só de médico. Era hospital aqui, hospital ali, hospital acolá. O último que ele foi em Brasília. O primo dele é médico lá, um dos melhores hospitais. Então, saindo do mundo político, voltando a ser o cidadão comum, ele viveu só da doença mesmo, infelizmente. A doença acabou ele, com consequência dessa surra que ele levou. A data exata do falecimento dele é? 5 de setembro de 2005, isso mesmo. Faleceu na casa dele? Faleceu em Belém, dentro do hospital. Dentro do hospital, faleceu em Belém. A característica que mais define ele? Para mim é o caráter. Vou dizer por quê. Quando a gente era criança, ele dizia sempre pra gente, olha, vou sempre dizer para vocês, todo dia se for possível, todo dia eu vou dizer a mesma coisa. Deus nos deu 2 dons. Um foi a vida e outro foi a liberdade. Então nunca pegue nada de ninguém, nunca mexa nada de ninguém, nunca faça nada errado. Você dorme em paz e acorda em paz. E isso eu trouxe para meu mundo adulto, e isso eu levo meus filhos, levo meus amigos, e isso aí para mim marcou. Essa frase, e a gente era criança, e ele sempre dizia, preze pela sua liberdade, não tem nada melhor. Então para mim é o caráter. Fora o carinho, né, de pai, aquele carinho, aquele jeito de ele educar a gente. Apanhamos muito, porque toda criança é peralta, não tem jeito, né? Apanhamos muito, mas era aquela surra de coração. Sim. Vou te corrigir hoje, para amanhã aqui a polícia não vai te corrigir no meu lugar, então estou te corrigindo hoje. Mas era com carinho, nunca devia ir para o outro lado, não. E ele tinha amizade com pessoas políticas, né? Tanto o prefeito, o pessoal de Primavera, quanto algumas pessoas aqui muito importantes, o seu Antônio Durino, né? O seu Orlando Borges, que foi um grande parceiro dele, tanto na paróquia, como também na Câmara Municipal, que ele se tornou vereador, né? Quem estava cotado para ser prefeito, né, candidato a prefeito de Quatipuru, era o seu Antônio Durino. Porém, ele veio a ficar doente, né, estava adoentado, e por conta disso ele sugeriu, né, ao papai, numa conversa dele, que ele viesse candidato, né. Bem, ele ficou assim, muito feliz, né, e recebeu esse convite, porque era como eu falei, ele tinha um amor muito grande por Quatipuru. Então ele desejava sempre o melhor e tinha sonhos. Ele era um homem muito forte, ele demonstrava ser um homem muito forte. Eu lembro que no sofrimento dele, assim, ele cantava, por causa da dor, ele cantava, né? Ele cantarolava, ele gostava muito, ele era muito alegre, ele cantava demais, sabe? Graças a Deus, Deus deu uma oportunidade de ele se preparar, né? Nem todos têm essa oportunidade. Eu tenho isso muito guardado na minha memória, muito viva mesmo, a despedida dele. 5 de setembro do ano de 2005, aí eu estava jogando vôlei, foi quando alguém passou e falou, o Vital faleceu. E ali eu fiquei paralisada, foi um choque para mim, né? Eu já sabia que ele estava bem debilitado mesmo, mas só que a gente não quer esse momento, né? E aí foi quando veio a notícia, minha irmã veio e falou que ele havia falecido. Ele morreu
novo, né, com seus 58 anos. É novo, ainda tinha muita coisa pela frente, mas Deus o chamou, precisou, né, chegou a hora. Ele dizia, olha, eu quero ser sepultado aqui. É o meu pedido, porque ele amava essa cidade, assim como eu também amo Coatipuru. E ele foi sepultado aqui.